Olá, turma 31. Hoje, dia 26 de agosto de 2020, vamos para a nossa segunda aula de História do nosso livro Módulo 3 e vamos estudar um pouquinho a página 9 até a página 11 do nosso livro, ok? Página 9. Aqui na página 9, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que viveu na área rural, ou seja, que viveu no interior, ou que ainda mora lá. Você vai registrar aqui embaixo, ó. Qual é o nome dela, qual é a idade e o que ela trabalhava. Onde se localiza a zona rural que ela viveu? Aonde? Quais atividades são realizadas nessa região? Ela trabalhava com o quê? Plantação? Com o quê? Quais aspectos dessa região mudaram com o tempo? O que modificou? O que chegou lá no interior que mudou? E o que se manteve na região ao longo do tempo? Ok? Você vai registrar. Página 10. Vamos colocar V para verdadeiro e F para falso. Nas últimas décadas em nosso país, o ambiente rural e o ambiente urbano passaram a partilhar tradições em comum. Sim, completamente verdade. Entre as mudanças vivenciadas pelo Brasil, recentemente, destaca-se grande migração de pessoas da cidade para a zona rural. Falso. Não aconteceu das pessoas que moram na cidade ir para a zona rural. Estilos musicais do campo, como a chamada música sertaneja, não conseguem fazer sucesso entre os habitantes da cidade. Falso. Hoje em dia, o que mais faz sucesso é uma música sertaneja, né? Os moradores da zona rural de nosso país desconhecem o uso de aparelhos celulares. Falso. Você chega hoje numa área rural e as pessoas estão ligadas com a tecnologia. Boneca de milho. Quando tinha 5 anos, Eliette brincava com bonequinhas feitas de sabugo de milho. Fazer a boneca era só o começo da brincadeira. As espigas eram colhidas no milharal, que ficava perto da casa dela, onde hoje se espalham avenidas movimentadas. A gente colhia as espigas que estavam começando a se formar. Aí tirava a palha com jeitinho que virava o cabelo da boneca. Ela conta que as meninas notavam que algumas espigas tinham cabelinho mais claro, outras mais escuro. Por isso eram filhinhas diferentes umas das outras. A avó anunciata, pintava os olhos e a boquinha das bonecas. E as netas faziam as roupinhas com retalhos que encontravam espalhados pela casa. Vamos lá, questão, pergunta. O relato indica uma diversão comum entre as crianças que viviam no campo no passado. Pergunte a alguém da sua família que outro tipo de brincadeira estava relacionado à área rural. Questão 3. Agora faça o mesmo e indique algumas brincadeiras que podemos encontrar na cidade. Que brincadeira que podemos encontrar na cidade? Número 4. Compare a sua resposta com a dos colegas. Esse número 4 nós não vamos poder fazer, porque não estamos em sala de aula, estamos estudando online. Então, a número 4 você não vai fazer,
tá? Página 11. Vamos relembrar. No Brasil, durante o século XIX e boa parte do século XX, a vida urbana e a vida rural contavam com grandes diferenças. No passado, as pessoas que moravam no campo, as que habitavam a cidade possuíam um estilo de vida bem diferente. Entre as diferenças do modo de vida rural e do modo de vida urbano, podemos identificar atividades diárias como alimentação, a forma de se locomover, né? A distância. Antes as pessoas andavam muito a pé, pegavam a alimentação que colhiam nas fazendas. 4. Nos últimos 50 anos, o ambiente rural e o ambiente urbano passaram a contar com alguns aspectos em comum, lembra? O pessoal do campo começou a comer comida industrializada, o pessoal do campo começou a ter tecnologia, o pessoal da cidade começou a gostar das músicas sertanejas. No presente, várias tradições do campo são encontradas nas cidades e muitos moradores da zona rural se urbanizaram. O que são as tradições de campo? Festa junina, as tradições de rodeio, muitas delas hoje são feitas nas grandes cidades. Capítulo 2, o trabalho de cada um. Vamos lá. O trabalho de cada um é para depois, desculpa. Vamos lá. Número 1. No texto Boneca de Milho, encontramos as palavras milharal e retalhos. Qual é o significado? Significado de milharal é uma plantação de milho. Retalhos são pedaços de panos. Número 2. No passado, as pessoas que moravam no campo, as que habitavam a cidade, possuíam estilos de vida bem diferentes. Isso no passado. Agora, nem tanto. As pessoas que vivem na cidade e na área rural têm uma vida com características bem próximas. Número 3. O que podemos identificar entre as diferenças no modo de vida rural e no modo de vida urbano? O que podemos identificar? As atividades, né? Cuidar dos animais, ter uma plantação. Podemos também perceber as diferentes formas de se locomover, a distância de um lugar para o outro. Número 4. V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. No presente, várias tradições do campo são encontradas na cidade. Muitos moradores da zona rural se urbanizaram. Verdade. Muito verdade. Várias tradições do campo a gente já vê na cidade. Os moradores da zona rural de nosso país desconhecem o uso de aparelho celular. Mentira! Eles já conhecem a tecnologia, o Wi-Fi, a internet. Nos últimos 50 anos, o ambiente rural e o ambiente urbano passaram a contar com alguns aspectos em comum. Verdade! Eles se modernizaram tanto o ambiente rural que eles passaram a ter vários aspectos em comum, né? Antes, há muito tempo atrás, há uns 50 anos atrás, o pessoal que morava na área rural não tinha internet, não tinha telefone, alguns nem televisão tinham. Eles se alimentavam dos alimentos saudáveis do campo, agora eles
compram os alimentos industrializados. O pessoal da cidade, né, também começou a valorizar o pessoal do campo, inclusive a alimentação. Você vê nas cidades vários restaurantes, não só como comida caseira, comida caipira, né? O pessoal da cidade começou a gostar de música sertaneja, começou a trocar essas experiências, e essa vida do campo e da cidade começou a ter um aspecto muito marcante. Meus amores, essa é a nossa aula do dia 26 de agosto. Um beijo enorme, fiquem com Deus.